As fibers finalmente chegaram ao PHP. Vocês pediram. Bora ver esse conteúdo aí. Antes, o pessoal tá confundindo um pouco, não entendendo. E agora? Veio o multithread pro PHP, veio a sync. O que tá acontecendo? Fibers são threads. O que é tudo isso? Bora falar sobre isso. Antes de mais nada, como vocês estão? Desejo um feliz 2022 a todos. E muito sucesso na carreira, sejam bem-vindos e bem-vindas, canal DifferDev, eu sou o Leonardo Tumadjan. Bora desmistificar esses conceitos. Vamos para a tela aqui. Beleza, galera, olha só. Um grande conceito que o pessoal confunde é a diferença entre síncrono, sequencial, paralelo e async. Então vamos bater um papo aqui, essa é a minha visão sobre o assunto, ok? Então algo sequencial é uma chamada que você tem de uma função que você tem que esperar. Se você tem 3 chamadas, A, B e C, você precisa num síncrono ou num sequencial. O tradicional, como o PHP é na web, ali quando você tem uma execução numa página, você tem ali a execução de A para depois executar B e depois executar C, beleza? O que é o paralelo? O paralelo vem da ideia de você poder fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. E para que a gente consiga fazer isso de uma maneira bem eficiente, a gente precisa separar isso em threads, ou seja, o PHP não dá para fazer multithread com PHP numa única execução, né? Dá para colocar execuções para rodar em threads diferentes. E o conceito de thread é você ter como se fossem 3 scripts PHP, por exemplo, aqui no caso A, B e C, rodando em threads diferentes do nosso sistema operacional. Então isso é o que a gente pode considerar paralelo, tá? Hoje em dia também existe o conceito do paralelismo executando com coroutines, que entra o conceito das asyncs. Então o assincronismo é você conseguir fazer um tipo paralelismo, tá? Isso segundo o Rob Pike, um dos criadores ali da Golang, ele fala que a ação de fazer coisas em paralelo, ou seja, coisas ao mesmo tempo, mas não importa se está sendo com coroutine ou não, tá? É o paralelismo, tá? E a concorrência é você lidar com esses paralelismos, tanto sendo em modo paralelo ou async, você conseguir fazer as informações conversarem, tá? Um grande problema de você ter threads individuais é você precisar ter a informação da thread, por exemplo, dessa a comunicação da A com a C e por aí vai, ou os 3 funções tentando acessar a mesma informação ao mesmo tempo. Tudo isso gera o problema, ou gera-se uma necessidade de uma arquitetura concorrente. Então isso seria a concorrência, ok? Vamos voltar ao conceito das fibers. Fibers, então, são chamadas coroutines, ok? Ou green threads. Então é a mesma coisa, beleza? A essência disso é o que, pessoal? A gente conseguir a coroutine ou a green thread, ela não está rodando multithread, é que a gente consegue parar a execução de uma função, ou seja, pausar a execução de uma função e continuar novamente. Com isso a gente consegue fazer, por exemplo, um assincronismo no PHP usando essa técnica. Um tradicional executado, ele executa uma vez para terminar para executar a segunda vez. Se a gente for colocar isso em coroutine, a gente consegue usar um event loop, que vai ser um loop ali que vai controlar a execução dessas funções. E a gente quebra a função e a gente consegue ter esse tipo paralelismo, ou seja, elas estão executando, a função A e a B está executando ao mesmo tempo, mas na verdade não está exatamente ao mesmo tempo, mas está sendo fracionada para que eu não precise esperar a A terminar para começar a B. Então a gente ganha mais desempenho aí. Em vez de a gente ter 3, 4 ações que uma fica esperando a outra, e se cada uma demora 1 segundo, nós temos 4 segundos de execução. Agora, se quando começa a primeira, eu já consegui ir para a segunda, para a terceira, para a quarta, e fazendo essa mistura, eu consigo ter algo que executa em menos tempo, né? Ou seja, dentro de 1 segundo eu consigo executar 4 funções. Essa é a sacada. E um problema que a gente pode ter com isso, que é um problema que tem que tomar muito cuidado, é o bloqueio, né? Ou seja, você ter alguma ação ali bloqueante que ela possa segurar a nossa execução. Então, se ali no bloco 3 eu tiver alguma função do PHP que é bloqueante, funções de leitura de arquivo, como por exemplo fileGetContents, algum tipo de execução I/O no PHP ali que segure a execução, ela pode vir a travar o event loop, tá? O Node.js e o JavaScript trabalha com o conceito de event
loop. E até nessa linguagem, né, no JavaScript, a gente tem às vezes o problema de você ter alguma ação que possa bloquear o event loop. Obviamente, muito do JavaScript já é tratado para ser assíncrona, né, dependendo do caso que a gente for trabalhar. No caso do PHP, não existe nativamente um event loop, ok? Por isso que a gente tem que desenvolver o nosso e a proposta de hoje, se der tempo. Mas vai dar tempo sim. Vamos olhar um código aqui rapidão, olha só. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Legal? Ó, eu tenho uma função aqui, exibe números. Basicamente, essa função, ela exibe de 1 a 10, né? Beleza? Nada de especial. Se eu chamar ela 2 vezes aqui, então eu vou duplicar aqui. Eu tenho 2 chamadas dessa função, ok? Essa função vai exibir pra gente aí. Deixa eu abrir ela aqui no terminal, vamos executar. Ó, de 1 a 10. De 1 a 10. Só que o que está acontecendo é que essas duas funções, elas têm essa chamada bloqueante. Então, como que a gente resolve isso? Já existem os generators, a gente consegue fazer isso com os generators, mas a ideia é a gente ver como que as fibers funcionam. Então, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou transformar essa exib números e vou usar uma técnica da fiber, que é suspender essa função na primeira passada do loop. Como que a gente faz isso? Chamamos a classe fiber e chamamos o método suspend. Então eu vou suspender, e suspender é pausar a execução e devolver o primeiro momento em que essa fiber é chamada, né? Essa fiber suspend é chamada. Então o que vai acontecer aqui? Na primeira vez que a função exib números for chamada e ela identificar o suspend, e a gente está rodando ela usando a fiber, isso aqui vai ser pausado, essa execução vai ser pausada e vai devolver a informação. O legal é que essa informação devolvida vai ser, por exemplo, a primeira número do loop ali. Então, olha só que legal. Vamos transformar isso aqui numa fiber, essa função. Vamos aproveitar e já usar outra técnica do PHP 8.1, que é a First Class Callable. Como que a gente faz isso, na verdade? O que eu quero fazer? Eu quero transformar essa função exib números em uma callable que ainda não é inicializada. Então, como que a gente vai fazer? Vamos criar uma fiber. Então, a fiber ela é uma classe, ó, chamada fiber. A gente põe um callable aqui, ó. Na verdade, a gente põe uma função aqui, ó. Em vez de eu criar uma função anônima aqui e chamar exib números dentro, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o first class callable. Eu vou chamar exib números e vou falar, opa, não estou passando parâmetro nenhum. Isso significa que o PHP vai passar para a gente aqui, ó, a função anônima, né? Na verdade, a exib números como um parâmetro, e lá dentro da fiber é o que, quando a gente chamar a fiber para executar, ela vai executar essa função. Ou seja, essa que é a sacada, tá? Dentro de uma fiber, a gente coloca uma função, tá, galera? Não é uma função anônima, ok? Não dá para colocar... dá para chamar também como string também, tá? Então, não daria para chamar a função aqui, exib números, executando aqui, senão ela executa a ação dela, né? A gente tem que colocar a referência de uma função. Beleza? E aí, olha só. Aí, uma vez que a gente tem a fiber, a gente vai pegar aqui, ó, vai fazer assim, ó, fiber e... como já transformei isso, eu vou dar um start. O start é como se eu estivesse chamando a função. É como se fosse a execução da função pela primeira vez. Não tem parâmetro nenhum essa função. Poderia passar valores de parâmetros se essa função tivesse parâmetros a ser passado. Legal? Nesse momento que eu fizer isso aqui, vai vir a primeira chamada do nosso loop. Então, se eu executar aqui, ó, vocês vão ver que trouxe o 1 aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele executou pela primeira vez a fiber. E se eu continuar, se eu der um outro comando echo agora, eu vou resumir, tá? Isso aqui parece muito com generators, ou quem lembra bem ali quando a gente faz um fetch, em vez de usar o fetch all, a gente usa um fetch, a gente vai pegando um por vez o elemento ali, ou seja, pausa, execução aqui, e aí eu dou uma continuação usando o resume. O legal desse resume é que eu posso passar valor para cá, seria como se eu pudesse receber valor aqui, ó, tá? Ou vice-versa, ou pegar o valor que a resume traz, ou seja, o valor que tem aqui dentro é o valor que a resume retorna, ok? Quem brincou já com o generator é como se fosse aquele yield e o valor na frente. Olha só que legal. Beleza, o que vai vir aqui agora? Vai vir o número 2, ou seja, a segunda parte da execução dessa função, ok? Então, se já tiveram a ideia, se eu quiser fazer isso aqui até terminar, eu posso usar um loop while. Então, faça a execução do resumo dessa fiber, até que uma hora ela vai retornar nulo pra gente aqui, ó, tá? E vamos pegar esse resultado aqui, como sendo um result. E se eu quiser exibir esse result, eu dou um echo result. E aí eu exibo esse resultado até que a fiber acabe. Então agora a gente tem a execução dessa fiber. O poder disso é que a gente pode fazer esse loop, digamos assim, startar
uma fiber ou N fibers e resumir N fibers. Essa é a grande sacada da gente conseguir fazer um event loop. Ó, meu loop vai de 1 a 10. Se eu tivesse duas fibers, ou seja, dois loops, agora a gente tem como não bloquear. Ah, olha que interessante. Eu tenho a fiber 1 e a fiber 2. Lógico, eu sei que elas têm o mesmo tamanho aqui. Eu não estou tratando do tamanho e tudo mais, porque uma pode terminar antes da outra. Nesse caso, elas terminam ao mesmo tempo, mas eu vou mostrar para vocês que a gente vai executá-las as duas ao mesmo tempo. Como? Eu vou dar start nas duas. Não pode esquecer que a gente tem que startar antes de fazer o resume nelas. Ok? Isso é regra da fiber. Startei as duas, exibi as duas. E agora, na hora do result aqui, ó, eu vou pegar a result 1 e eu vou usar o operador AND e vou tratar até que termine também a fiber 2, ou seja, um result 2 numa fiber 2. Lembrando que aqui é fiber 1, eu troquei aqui os nomes, e fiber 2 eu tenho result 1 e eu tenho agora result 2. Ou seja, eu tenho a iteração sobre duas funções distintas, porém estou fazendo ao mesmo tempo usando as fibers, as green threads, né? Beleza? Isso significa, pessoal, que não está rodando dessa forma multithreaded, né? Não está rodando em thread diferente, está rodando tudo na thread original do PHP, porém a gente está intercalando entre as funções. E o resultado disso, vamos ver aqui, vai ser o resultado intercalado entre as funções, ou seja, um da primeira, um da segunda e por aí vai. É aí onde a gente consegue fazer múltiplas operações, beleza? Vamos fazer agora um event loop, que é esse cara aqui. O que a gente vai fazer? Olha só, eu criei um arquivo aqui chamado event loop. Qual que é a ideia? A ideia é guardar as fibers num array, fazer um loop infinito que execute todas as funções que estão nesse array e vai tirando elas quando elas terminarem, para que esse loop infinito acabe. Então isso a gente consegue fazer assincronismo. Olha só que doido. Vamos fazer bem rápido aqui, ó, porque o tempo vale ouro. Beleza, ó, vamos botar aqui, ó, construct. Vou criar um construtor. Esse construtor eu já vou usar ali o promoção de atributos. Já vou criar aqui, ó, um atributo protected do tipo array e vou chamar aqui de call stack. Lembrando aqui, pessoal, que eu estou fazendo bem acadêmico, bem para a gente entender, ou seja, tem uma propriedade chamada call stack. Eu vou criar aqui também uma função que eu vou chamar ela de defer. Essa função vai colocar para a gente uma função call label, né, perdão, um call label, né, ou seja, uma função anônima, beleza? Eu vou chamar aqui de call label e essa função ela vai colocar dentro desse nosso stack. Então eu vou vir aqui e vou colocar o call stack e vou colocar essa informação. Só que o que eu quero já fazer? Quero colocar essa função anônima já como uma fiber. Então eu estou abstraindo o uso da fiber, já estou colocando ele aqui dentro, ó. Call label. Beleza. Beleza? Aqui o retorno é void, a gente não vai retornar nada de especial. Legal. Pronto. Então já estamos criando uma classe que ela vai lá e guarda fibers para a gente de forma automática. Olha só que show. Beleza. Outra coisa legal, vamos criar uma public function. E eu vou criar um método chamado run. Esse método chamado run vai ser o nosso event loop. Que nada mais é do que um loop infinito. Mas eu vou fazer ele assim, ó. Enquanto a nossa call stack for diferente. Aqui tem várias formas de trabalhar, tá, galera? De um array vazio. Tá? Enquanto for diferente de array vazio, ou seja, enquanto tem elemento na call stack, a gente vai andar sobre essa call stack. Então, usando um for each, porque ali a gente tem uma lista de funções para serem executadas. Eu tenho uma identificação dessa função, as ID, apontando para uma fiber. Então, eu tenho... Cada fiber tem a sua identificação, que é a chave array. Aqui poderia até ter um hash de identificação da fiber, mas não estamos fazendo nada muito sofisticado, é mais para brincar. E aqui, pessoal, eu tenho que ter uma função que invoca uma fiber. Eu vou criar um método de apoio aqui para facilitar um pouquinho mais. Vou criar até como protected. Vamos criar public, não, protected. Bora lá. Chamado call fiber. É uma função que sabe invocar fiber, ok? Um método que sabe invocar fiber. Obviamente aqui eu espero uma fiber. E no primeiro parâmetro, vamos colocar aqui um inteiro.
sendo a identificação. No nosso caso aqui, eu pus como inteiro porque chave de array é número de 0, né, a milhões ou negativo, depende do que você quer brincar. Legal. Aí agora, qual que é a sacada aqui, pessoal? É verificar, tá, se essa fiber já foi startada. Então, ó, se a fiber is started, tá, for false, tô colocando assim para ser mais declarativo. Se ela for false, ou seja, não startou a minha fiber ainda, eu vou dar um return fiber start, ok? Nesse momento a gente não consegue receber parâmetro aqui. A gente pode até passar aqui, ó, a identificação da própria fiber. Então a gente está passando via, quando executar a fiber, no primeiro parâmetro da fiber, quem quiser consegue saber a identificação daquela própria fiber. Isso a gente pode fazer depois uma técnica de descobrir qual que é a função e fazer o clear interval, tirar ela do stack ou parar a execução da função via alguma função de clear, tá, galera? Não vou fazer toda a implementação de programação assíncrona porque a gente seria aqui um vídeo de 2 horas, né? Eu vou verificar. Se não, ou seja, caso não caia na started, eu vou verificar se já foi terminada a função. Porque quando ela termina, depois do nulo, ela vira is terminated, tá? Vira true. Então eu estou verificando enquanto for false. Por quê? Eu vou dar um return fiber resume, que é resumir da onde parou. Então continua, beleza? E no final, quando tudo der terminar ali, eu sei que eu posso dar ali um return e usar até a fiber que tem ali no final. Quando você termina, você pode pegar o return da fiber, tá? Que é o get return. E a gente pode pegar o resultado retornado e também ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar da call stack a nossa função. Por isso que eu preciso da identificação dela aqui, ó. Tirando com o método, a função unset do PHP, que arranca uma chave específica do array. Para que isso? Porque esse nosso loop aqui, ó, uma hora vai chegar o call stack vazio e vai parar a execução das chamadas do... Eu vou deixar esse código para vocês, fiquem tranquilos, tá? Da chamada de tudo que está dentro do call stack que tem que ser executado. Agora a gente tem que fazer esse call stack chamar a nossa call fiber, tá? Call fiber, o nosso método que invoca a fiber. Vou passar o ID aqui, que eu já peguei ali no for each, e vou passar a fiber aqui, ó. Tá? Então, por vez, a cada momento que o nosso loop while passa, ele lê tudo que tem no call stack e sai executando, intercalando entre os métodos. Essa que é a sacada do nosso event loop, galera. Aqui, o event loop é esse cara aqui. Então, a gente está delegando a execução das funções, não mais para o PHP trabalhar na chamada de funções tradicionais. A gente está usando a fiber para ser invocado e pausar as execuções das funções várias vezes de forma que isso possa ser intercalável entre as funções, e a gente ganha esse poder da fiber rodar. Tá pronto, ainda não, tem mais um truquezinho que eu vou colocar aqui para vocês, mas olha só, vamos já começar a brincar aqui, ó. Eu vou criar aqui o nosso loop, new event loop. Dá até pra gente usar um use aqui, ó, para facilitar a vida, ó. Use event loop as loop, só para ter que escrever menos, não ter que ficar escrevendo muita coisa. Então vamos colocar aqui a nossa instância do loop, beleza? Tudo no mesmo arquivo, galera, só para teste, tá? Então loop, vamos primeiro passar a função que a gente quer fazer, executando. Agora a gente vai executar via event loop, não mais via PHP, então por isso que eu passo a defer. Vou dar aqui um echo, vou botar aqui, ó, chamou pelo event loop. Legal. Chamou pelo event loop. Para que esse método seja chamado, obviamente eu tenho que dar um run aqui, ó, para executar esse event loop e ele executar minha função. Então quem está cuidando da execução das funções é o método run, que olha tudo que tem no call stack e executa. O legal é que a gente pode agora ter duas funções, ó. Eu vou botar aqui, ó, chamou 1 e chamou 2. Nada de novo aqui, galera, é a mesma coisa, é um código PHP que por enquanto não tem nada de especial, mas ó, chamou pelo event loop, chamou pelo event loop. Legal? Eu vou até começar a usar o terminal aqui para a gente não ter dor de cabeça de loop infinito, que a gente vai chegar lá. Beleza? Legal, galera. Olha só que bacana, tudo funcionando, tudo em ordem. Vamos tacar pau aqui. O que tá faltando? Olha só, se eu quiser fazer um loop aqui dentro, certo? Vou fazer um loop for each
vou usar o método range, que ele cria ali para mim um array de 1 a 5. Vou botar aqui as value. Ok? Para eu pegar o valor de 1 a 5. Vou dar um comando echo value. O que vai acontecer aqui agora é que, por mais que eu estou usando a Fiber para executar, a gente não está usando as técnicas de pausar, né, a Fiber. Então eu tenho duas defer aqui, eu vou fazer assim, ó. Uma vai de 1 a 10 e a outra vai de 1 a 5. O que vai acontecer? Ele vai fazer 1 a 5, depois vai fazer de 1 a 10. Então ainda não estamos trabalhando assíncrono. Ó, de 1... Eu vou usar aqui, pessoal, desculpem. Vamos usar aqui, ó, PHP event loop, ó, 1 a 5, de 1 a 10. Então não está sendo simultâneo, né? Não está sendo aquela quebrada que a gente faz da coroutine. Como é que a gente faz agora funcionar? Usando o event loop, usando a Fiber, o legal da Fiber, galera, é que a Fiber pode parar uma chamada da Fiber estando dentro de outra função, ou seja, em funções alinhadas. O que significa que a gente pode usar aqui uma técnica, o que a gente quiser, a gente pode chamar o nome que a gente quiser da função, mas vamos supor que a gente vai criar uma função aqui agora, que ela chama next, que ela delega a próxima execução para o próximo elemento que está no event loop. Tudo que a gente tem que fazer é chamar a Fiber. Eu vou dar até um return, porque essa Fiber, eu vou fazer o suspend aqui, que é pausar a execução da Fiber, passar algum valor aqui. Então eu espero um mixed aqui, um valor qualquer do qual a gente quer repassar na execução, tá? Mas a gente não vai precisar. Se precisar, tá aqui, claro. No nosso exemplo agora a gente não vai precisar. Claro, vamos deixar aqui como nulo por default, porque, né, pode ser que não tenha nada, não tenha que passar nada. Beleza. Olha só que interessante agora, hein? Olha só. Agora eu posso passar esse nosso loop aqui para dentro como referência, né? Lembrando que a gente não está usando JavaScript, então a gente tem que passar de fora para dentro. Usando a variável loop, eu posso falar, olha, no final do nosso for each, eu quero chamar o método next, que vai delegar a próxima chamada para o próximo for each, né? Para o próximo loop ou para a próxima chamada. Agora virou assíncrono, porque é como se fosse o pause fosse aqui, ó, né? O suspend acontecesse aqui, ó. Ele vai executar e vai passar para a próxima. Aqui vai executar, tá? Que vai passar para a próxima. Não esqueçam também de colocar o use na de baixo. Beleza, vamos executar aqui. Não era para ter feito por aqui, mas, ó, vamos aqui pela linha de comando, ó. Agora está intercalado, ou seja, virou assíncrono. Agora, para deixar mais assíncrono ainda, mais doido ainda, o que a gente vai fazer? A última coisa é a possibilidade de a gente colocar um sleep. Qual o problema? Se a gente colocar um sleep do PHP tradicional, o sleep do PHP é bloqueante. Isso significa que... vamos supor que eu queira pôr um sleep aqui, ó. Eu quero segurar 3 segundos somente essa função, mas eu quero que essa já continue. Vai acontecer isso? Não vai. Por quê? Porque esse sleep aqui, ó, ele segura 3 segundos a primeira vez que encontrar ele aqui. E na segunda chamada vai segurar 3 segundos. Isso vai fazer com que... Olha só o que acontece se a gente rodar. Eu vou abrir aqui o terminal, vou rodar aqui. Olha o que acontece, ó, tá 3 segundos esperando para depois tudo executar. Então, executou assíncrono, executou, mas os 3 segundos segurou a execução da próxima coroutine, né? Então a gente precisa criar nosso próprio sleep. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o time, o tempo, para segurar, ou seja, só começar a executar a nossa primeira, ou qualquer uma delas que a gente colocar o sleep, quando tiver que começar a executar. Com isso a gente consegue usar aquele suspende para fazer isso. Como que vai ser? Olha só, pega só a ideia aqui, ó. Eu vou criar aqui um método público, que eu vou chamar ele de sleep, beleza? Esse sleep eu não vou avançar muito, eu vou transformar ele em float, tá? Eu não vou fazer com microsegundos e tudo mais, eu vou usar o microsegundos, mas eu não vou fazer, vamos supor que aqui é em seconds mesmo, beleza? Então a gente espera receber os segundos da qual a gente está parando. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar uma variável chamada... Vou criar uma variável chamada stop. Ela vai ter aqui o microtime pegando como flutuante, tá? Então esse true transforma o microtime, que é o Unix timestamp mais microsegundos, ok? Então ele tem bastante tempo. Eu vou somar com segundos, ok? Se a gente tivesse trabalhado com microsegundos aqui, a gente ia ter que converter e tal, fazer uma parada diferente. Legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer enquanto, tá? Enquanto
o microtime atual, ou seja, os microsegundos atual for menor do que stop, olha como é mais fácil trabalhar com... Dá para fazer isso com generators? Dá para fazer, mas com as fibers é mais fácil, porque o que a gente vai fazer aqui, ó? Enquanto tiver dentro do tempo esperado, a gente fica devolvendo um suspend, ou seja, a gente fica parando a execução. Legal? Como a gente até tem esse suspend abstraído, a gente pode até usar o nosso método thisNext, ou seja, a gente vai passando, repassa a execução para a próxima coroutine, ou seja, durante esse tempo. Quando terminar, executa. Pronto, o nosso sleep está pronto. Só que a gente tem que usar agora o sleep do loop. Então, loop, sleep. Estão entendendo que a gente manipula o uso? Vou parar aqui dentro de 2 segundos. Então, o que vai acontecer agora? O primeiro, não importa a ordem, o primeiro loop ali vai começar, ou seja, o segundo loop, perdão. Esse loop vai começar primeiro para depois resolver esse, depois de 2 segundos. Vamos ver isso aí executando. Ó, já fez de 1 a 10, depois terminou com o segundo. Isso é assíncrono, né? Se a gente for parar para pensar, a execução dessa função aqui anônima, ela só ocorre depois de 2 segundos. Beleza? Agora a gente pode, por exemplo, fazer até uma brincadeira aqui, ó, por exemplo, só para testar, para ver se eu não tô enganando vocês, ó. Eu vou criar aqui, ó, loop. Vou até aproveitar aqui, ó, um pedacinho aqui, ó. Usar o defer, ó. Uso o defer com o loop. Não esquece de fechar aqui. Eu vou botar aqui, ó, echo php. E aí, imagina que a gente tem uma função aqui também. E aí, vou botar aqui, ó, rocks entrou primeiro. Depois eu quero que exiba PHP para depois exibir rocks. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar o loop do rocks por... Agora eu posso fracionar aqui por, sei lá, 0.2 segundos. E o resultado dessa execução vai ser PHP rocks. Show de bola? Isso é programação assíncrona, tá, galera? E é isso aí. Bom, não esqueçam, curtiu o vídeo, dá aquele like para dar aquela força, segue o canal, comenta aí o que vocês estão achando, gostaram ou não gostaram, entenderam o conceito, tá? De novo, o que acontece? O sleep cai aqui, fica dando next, 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 vai passando para os próximos. Então significa que a função, outra coisa legal, a gente pode ter agora mais uma função rodando, tá? Ao mesmo tempo, 3, 4, 5, quantas funções a gente quiser. Então imagina que eu quero segurar aqui 2 segundos, quero escrever PHP 8.1 rocks. Botar o espaço aqui. E aí vamos segurar um pouquinho mais aqui. Na verdade eu vou segurar 0.1 para ele apertar, para ele rodar PHP 8.1 rocks. Bora rodar aí. PHP 8.1 rocks. A única coisa que ele rodou com 2 espaços ali. Vou tirar um espaço agora. A gente tem um PHP assíncrono usando Fibers, beleza? Última coisa sobre Fibers, galera. Fibers tem um conceito mais para quem desenvolve esse tipo de bibliotecas. Vocês não vão precisar fazer esse desenvolvimento, beleza? Então que fique claro, galera. Não, Fibers não é uma coisa que a gente tem que fazer, porque vocês viram que demanda um monte de trabalho. Então existe uma lib que usa o conceito de Event Loop chamada React PHP. Ainda não sei se eles implementaram Fibers, mas no futuro eles vão implementar. O pessoal do AMP PHP também. E a junção dos dois caras vieram com a resposta de uma lib chamada Revolt, que é uma lib legal voltada também para fazer assincronismo. E aí ela dá suporte às Fibers já, tá? Vou deixar para vocês os links aí. Detalhes sobre os Fibers, quem quiser mais, vou deixar também no link. Galera, obrigado e nos vemos na próxima.